meus amigos, minhas amigas, alegria em nos revermos pelas vias do nosso canal, o canal do Seja, Centro Espírita Joana de Ângeles Franca. Estamos dando prosseguimento aos nossos estudos, da nossa doutrina espírita, estudos que esclarecem, que clareiam o nosso entendimento e nos dão, assim, muitos recursos para prosseguirmos na nossa caminhada, vencendo os obstáculos, as adversidades que são comuns, são inerentes a todos nós, espíritos ainda imperfeitos, desfrutando dessa abençoada oportunidade, dessa abençoada encarnação. Então, a luz da doutrina espírita é um farol para todos nós, porque ela vem trazer Jesus de volta, vem trazer as lições do Mestre sobre o ensinamento, a inspiração dos benfeitores queridos. Antes de iniciarmos o nosso estudo, nós gostaríamos de pedir a todos que não estão inscritos ainda, que se inscrevam, que ativem os sininhos para receber as notificações e ao final de cada trabalho compartilhem se gostarem, dê o seu like, porque todas essas ações aparentemente simples são muito importantes para todos nós, para a divulgação do nosso canal, do trabalho, para a divulgação da nossa doutrina espírita. Então, nós estamos prosseguindo os nossos estudos, trazendo lições sempre muito importantes, lições dos benfeitores queridos, lições de Kardec, as lições que estão contidas nas obras básicas e também mensagens de espíritos que são trabalhadores da codificação kardeciana desde os tempos de Kardec e que prosseguiram nas suas tarefas. E hoje nós trouxemos para o nosso estudo uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Nosso Livro, o título do livro é esse, Nosso Livro, Psicografia de Chico Xavier, e Emmanuel vem nos trazer considerações muito importantes acerca de ações que nós devemos empreender para que nós possamos obter o nosso equilíbrio, a nossa saúde, a nossa cura real. Então nós vamos utilizar então desta lição, deste benfeitor querido, que vai trazer para nós valiosos esclarecimentos. E Emmanuel nos diz nesta mensagem que ele intitula Estás doente? E ele continua. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raras aquelas que cogitam da cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é uma fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno dos teus passos aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior se prossegues triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pede socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas em surgindo as melhoras primeiras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e volta aos mesmos abusos que te conduziram anteriormente à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva, no interesse geral, é sempre um bem. Sabendo orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, o propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é um clima anestesiante que entorpece e destrói. E o que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes longo e valioso tempo em conversação infrutífera, extinguindo as próprias forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual,
em teu favor, demoras, muitas vezes despendendo energias e se tornando, assim, uma vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei da vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade, enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno, busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho, serve sempre, trabalha na extensão do bem. São conceitos valiosíssimos que Emmanuel nos deixa para que nós possamos obter a nossa cura real. Porque realmente, como ele nos ensinou nesta lição, muitas vezes nós recebemos recursos valiosos, tanto da medicina terrena, nos favorecendo com medicamentos que foram conquistados, que foram ali elaborados ao longo de meses, anos, muitas vezes, de estudos de cientistas que também vêm em nome da divina providência para nos auxiliar e nos socorrer a todos aqui na Terra. E muitas vezes nós tomamos esse medicamento e não tomamos as necessárias providências no sentido de mudança para que novamente não venha acontecer o mal que originou aquele problema que nós estejamos passando ou aquela enfermidade que veio nos ocorrer. Então, muito importante, sim, utilizarmos os recursos da medicina terrena, mas juntamente nós precisamos utilizar de ações, de mudanças na nossa maneira de pensar, de sentir, porque essas mudanças vão nos proporcionar um equilíbrio, vão nos proporcionar uma condição melhor de manutenção da nossa própria saúde. Todo pensamento voltado ao mal, todo sentimento voltado ao mal, ele traz para nós consequências graves, que vêm somatizar e vem então trazer prejuízos valiosos para nós que estamos desfrutando da nossa oportunidade reencarnatória e tendo um corpo físico abençoado, que é o instrumento onde o Espírito se manifesta as suas ações, todo o seu trabalho, todos os seus estudos aqui no plano terreno. De outras vezes, nós nos socorremos da medicina espiritual, que também é muito valiosa, porque são benfeitores queridos que trabalham incansavelmente, nos trazendo recursos que vão além dos recursos da medicina terrena. Tratamentos fluídicos, tratamentos com medicamentos espirituais, tratamentos que são através de medicamentos espirituais que são elaborados no laboratório do mundo invisível, vem nos trazer proteção, vem nos trazer bênçãos, e muitas vezes nós também não damos o devido valor a esses recursos, a bênção da medicina espiritual e do amparo espiritual. E nos comprometemos novamente com a nossa saúde, porque nos deixamos levar muitas vezes por invigilância ou por não fazermos a nossa reforma, a nossa melhoria. Muitas vezes nós deixamos que reincida nas nossas ações a cólera, a raiva, a ira, a melancolia, o desânimo, que são doenças espirituais e também causam enormes prejuízos a nós, tanto espiritualmente como também muitas vezes somatizando e trazendo prejuízos ao nosso corpo físico. Então, quando Emmanuel vem nos falar da cura real, nós precisamos estar atentos para as nossas ações, porque senão vai ser uma ação assim repetitiva. Tomarmos medicamento, volta a enfermidade, tomamos mais medicamento, a enfermidade volta, ou então, em se relacionando com os benfeitores espirituais para recebermos esses recursos, se não vigiarmos, se não nos cuidarmos espiritualmente dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, da mesma maneira as enfermidades voltarão. Por isso é muito importante estarmos atentos e vigilantes
para que nós possamos obter a cura real, aquela que é obtida através da ação nas causas, das nossas ações, das causas, das ações, porque aí nós interrompemos aquele fluxo das enfermidades, dos problemas, das dificuldades. Então, é muito importante e devemos ficar, sim, muito atentos. Quando Jesus nos disse há 2000 anos atrás, do orai e vigiai, já nos mostrava a importância de estarmos atentos o que estamos fazendo, como estamos agindo, qual está sendo o resultado das nossas ações. Então, vigiando desde o nosso pensamento, passando pelas nossas ações, pela transformação desses pensamentos, muitas vezes em ações que não são boas, que são, conforme nos diz Joana, que são pensamentos que produzem enfermidade, da mesma maneira que nós temos pensamentos também que produzem a saúde. Então, a escolha, a opção cabe a nós. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos discernimento e temos lições valiosas que nos ajudam a agir corretamente, a tomar decisões que nos levem a um progresso espiritual, a um equilíbrio, uma saúde do corpo e uma saúde da alma. Isso cabe a nós. Amparo nunca nos faltou, nem nos faltará. Mas como está sendo as nossas ações, como estão sendo as nossas ações, o nosso comportamento, para nós assimilarmos este amparo que verte do alto em nosso favor, através de corações amigos, de corações bondosos, que sempre estão nos ajudando. Será que nós estamos oferecendo a nossa mente dentro de um campo de tranquilidade, dentro de um campo de oração, para melhor assimilarmos esses recursos? Será que nós estamos oferecendo um pouquinho do nosso tempo à espiritualidade para que nós possamos aí reter esses ensinamentos, essas inspirações? Será que nós estamos buscando uma leitura saudável que nos leve a reflexões, a mudança de ações e de comportamentos? Ou será que nós estamos dentro de um quadro em que estamos deixando os dias, as horas, os meses e os anos passarem sem buscarmos as riquezas, os tesouros espirituais? Este momento é para todos nós muito importante. Somos chamados à reflexão, somos chamados a pensar como está sendo as nossas ações, como está sendo o nosso dia, a nossa maneira de sentir, de viver, de realizar, de fazer. Então, muito importante para todos nós oferecermos um pouco do nosso tempo, que muitas vezes é tão corrido, e muitas vezes nós deixamos as coisas espirituais para um segundo plano e sempre estão envoltos com as coisas materiais. A espiritualidade amiga, através de mensagens muito valiosas, tem nos chamado a essa reflexão. Vamos parar alguns minutos, vamos oferecer à nossa mente, ao nosso coração, a espiritualidade superior, a uma leitura saudável, a uma oração que nos leva a silenciarmos interiormente, que nos leva à reflexão, que nos leva à harmonia, que nos leva à paz, que nos leva à saúde. Então, são ações que nós precisamos colocar em prática no nosso dia a dia. Não podemos passar pela nossa encarnação de uma maneira assim tão fugaz, e nós vemos hoje, já estamos em dezembro, já estamos encerrando mais um ciclo da nossa encarnação, mais um ano que se passa. E se não estivermos atentos, esses anos passarão e nós não podemos nos incidir naquilo que Emmanuel nos alerta com tanta clareza: não esperar que o inverno chegue, ou seja, que chegue a velhice do nosso organismo físico, que nós não possamos utilizá-lo como nós gostaríamos, ou no quadro de uma enfermidade mais grave. Então vamos aproveitar este nosso momento, aproveitarmos o nosso verão, aproveitarmos a nossa primavera, quando nós podemos logicar, quando nós podemos agir, quando nós podemos realizar. Então, este momento é o momento mais importante para todos nós. Temos de um lado o amparo espiritual, de outro nós temos a oportunidade, de outro nós temos recursos, a bênção do trabalho, o organismo físico, enfim, tudo de que necessitamos para que nós tenhamos uma encarnação vitoriosa, uma encarnação de conquistas espirituais. Conquistas estas que se constituem o verdadeiro patrimônio nosso.
Tudo aqui na terra são empréstimos, tudo aqui na terra são concessões, que devem ser bem utilizados, e bem utilizados vão fazer com que nós tenhamos um bom patrimônio espiritual. E é justamente esse patrimônio que nós levaremos conosco, o que nós estaremos com ele no mundo espiritual, que é a pátria verdadeira, de onde nós viemos, para onde nós retornaremos, porque a encarnação é um período muito valioso, mas ela tem um tempo pré-determinado pela espiritualidade superior. Então, a qualquer momento, ele pode ser finalizado. E o que estaremos levando? O que estamos conquistando? Qual está sendo o nosso tesouro? Aquilo que nós estamos armazenando? Qual está sendo a nossa verdadeira propriedade, conforme nos ensina na lição do Evangelho segundo o Espiritismo? Então, é momento de estarmos atentos, vigilantes, zelosos, cuidadosos com tudo que temos, valorizando a nossa oportunidade, o nosso corpo físico, valorizando a oportunidade do trabalho, valorizando a família, valorizando a doutrina espírita, essa luz nas nossas vidas, valorizando o Evangelho, essas lições de vida eterna que Jesus nos deixou, o caminho, a verdade e vida para todos nós, para conquistarmos a nossa vitória. Então, não deixemos para depois a oportunidade que estamos vivenciando hoje. Não vamos transferir de maneira alguma para o amanhã aquilo que nós podemos fazer hoje. Amar hoje, trabalhar hoje, nos instruirmos hoje e aproveitarmos bem o nosso hoje, o nosso momento, a nossa atualidade. É isso que nós desejamos, é isso que nós trazemos sempre através dos estudos. E hoje, nessa mensagem que Emmanuel nos intitula Estás doente? Então, se estamos neste grau de enfermidade, é momento de mudarmos pensamento, mudarmos ação, sabermos que nós podemos, nós temos plenas condições de fazer essa mudança, nós temos amparo, nós temos amor, nós temos carinho de muitos corações que nos tutelam, que velam por nós, que aprovaram a nossa encarnação, que nos acompanham durante todo esse período e que estarão sempre nos auxiliando em todas as nossas necessidades. Nós desejamos muita paz a todos, a paz do Cristo, a paz perene, que ela permaneça em todos os corações e que a luz do Divino Mestre possa ser sempre farol, a clarear todas essas ações que nós estudamos na noite de hoje, no nosso estudo de hoje, que essa luz possa clarear sempre para nós colocarmos em prática no nosso dia a dia essas lições abençoadas que Jesus nos deixou e que a espiritualidade amada, em nome dele, trabalhando pela implantação do Evangelho no coração de todos nós, tem nos deixado todos os dias com as suas mensagens, com as suas bênçãos, com as suas orientações. Muita paz a todos, que Deus, como sempre, nos abençoe e nos guarde.